Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, ainda falando sobre múltiplos e divisores. Vamos aprender a calcular o MMC e números naturais. Então vamos à aula. Mínimo múltiplo comum é o que a gente chama de MMC. O que quer dizer isso? É o menor dos múltiplos comuns entre dois ou mais números. Então, nós vamos aprender a determinar o MMC usando a decomposição em fatores primos, mas existe outra forma de a gente determinar o MMC, que é o seguinte: digamos que eu queira o MMC, ou mínimo múltiplo comum, de 2 e 3. Então, uma das formas é escrever os múltiplos. Eu escrevo os múltiplos de 2, ou seja, a gente já aprendeu, então é 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. É infinito, né? E escrevo os múltiplos de 3, que são 0, 3, 6, 9, 12, 15 e também é infinito. E o que é que eu vou olhar aqui? Eu vou olhar nessas duas sequências quais são os múltiplos comuns. Ou seja, quais são os números que são múltiplos dos dois números aqui, de 2 e de 3. Então, eu tenho aqui, ó, o 0 é múltiplo de 2 e é múltiplo de 3. Tenho também o 6, ó, que é múltiplo de 2 e é múltiplo de 3. Tenho o 12, que é múltiplo de 2 e é múltiplo de 3. E se eu continuar, vou ter aqui infinito. Então, o MMC de 2 e 3 é, na verdade, o menor desses múltiplos comuns, ou seja, o menor entre 0, 6 e 12. Só que diferente de 0, ou seja, não pode ser o 0, porque senão todos eles seriam 0. Então, qual o menor múltiplo aqui diferente de 0? Qual o menor múltiplo comum diferente de 0? O 6, né? É o menor deles, com exceção do 0. Então, o menor múltiplo comum de 2 e 3 é 6. Então, essa é uma forma da gente determinar o MMC entre dois ou mais números. É escrevendo os múltiplos, aí destaca os que são comuns e pega o menor deles, que não é 0. A outra forma de determinar o MMC desses dois números, 2 e 3, é pela decomposição em fatores primos, ou seja, eu vou dividir por números primos. Então, 2 e 3, lembrando que a sequência é a mesma, ou seja, eu começo dividindo pelo menor. Então, como eu tenho 2, que pode ser dividido por 2, então eu divido por 2. E aí, como é que eu faço? 2 dividido por 2 dá 1. E o 3, que é ímpar, não pode dividir por 2, a gente repete abaixo dele mesmo. Observe que essa divisão aqui chegou a 1. Então, ela para. Eu vou continuar essa, porque está em 3 ainda. 3, como a gente sabe, divide por 3. Então, essa aqui que é 1, eu continuo repetindo. E 3 dividido por 3 também dá 1. Como todas as divisões aqui ó, chegaram a 1, então parou aí. E aqui o que é que eu faço? Para encontrar o MMC, basta multiplicar esses valores que estão aqui, ó, esses números primos. Então, ó, 2 vezes 3 dá 6, que é o MMC de 2 e 3 que a gente já tinha acabado de determinar. Então, são duas formas de fazer o MMC, só que a gente vai usar essa, ó, que é pela decomposição em fatores. Segundo exemplo, MMC de 4 e 6. Então, vamos fazer decompondo em fatores primos. Da mesma forma, então, 4 e 6, e a gente decompõe em fatores primos, para descobrir quem é o MMC. Então, ambos são pares, então ambos dividem por 2. Então, eu divido por 2. Aí, vou dividir cada um por 2. 4 por 2 dá 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Agora é a mesma coisa daqui, ó. Então, divido por 2, aqui já dá 1, porque 2 dividido por 2 dá 1. E o 3 a gente repete. Deu 3, divide por 3, dá 1 e 1. 3 dividido por 3 dá 1, né? E agora é só multiplicar aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4, aí 4 vezes 3, 12. Então, quer dizer que o MMC de 4 e 6 é 12.
MMC de 6 e 9. Lembrando que é decompondo. Tá? Então, você coloca 6 e 9, que a gente chama fatorando também. Então, é fatorando. Então, como o 6 é par, a gente divide por 2 ainda. Então, 6 dividido por 2 dá 3. O 9, como é ímpar e não divide por 2, a gente repete. E agora, ambos podem dividir por 3, né? O 3 dividido por 3 e o 9 também divide por 3. Então, por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, aqui já parou a divisão. E 9 dividido por 3 dá 3. E aí, continua. Por 3 novamente. Aqui repete o 1. E 3 dividido por 3 também dá 1. Como ambos chegaram a 1, a gente para a divisão. E agora é só multiplicar aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Ou seja, MMC de 6 e 9 é 18. Então, MMC de 6 e 8, MMC de 8 e 10, MMC de 4 e 8. Então, vamos lá. 6 e 8. Como são pares, por 2, né? 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Esse aqui é ímpar, então não pode dividir por 2, mas esse ainda pode. Então, continua por 2. E vai repetindo o que é ímpar. Então, 3. 4 dividido por 2 dá 2. Ainda pode por 2, ó. Então, 2. Aqui repete. 2 dividido por 2 dá 1. Aqui já parou a divisão. Então, vou para esse agora. Como é 3, divide por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1 e repete o 1. Parou a divisão. Então, aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Multiplicar tudo, né? Então, 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. Aí, multiplica esses dois, ó. 4 vezes 6, 24. Ou seja, o MMC de 6 e 8 é 24. De 8 e 10. Então, vamos fatorar. São pares, então, por 2. 8 por 2 dá 4. 10 por 2 dá 5. Esse é ímpar, mas aqui ainda é par. Divide por 2 ainda. Então, por 2 dá 4. Repete o 5. Por 2, desculpa, aqui dá 2. Por 2 dá 2. Repete o 5. Aí, por 2 dá 1. Repete o 5. Agora, aqui já terminou. Vou continuar esse, ó. Então, por 5, divide por 5. Que dá 1 e 1. E agora é só multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 5 dá 10. 4 vezes 10, 40. Então, MMC de 8 e 10 é 40. 4 e 8. Então, 4 e 8. Por 2, né? Aqui vai dar 2. E 8 dividido por 2 dá 4. Aí, por 2 novamente. 2 dividido por 2 dá 1. Aqui já parou, ó. E 4 dividido por 2 dá 2. Aí, por 2 novamente. Aqui dá 1, repete. 2 dividido por 2 dá 1. Aí é só multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, significa que MMC de 4 e 8 é 8. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula falando sobre MMC e números naturais. E até a próxima.